vetor definido por dois pontos. Você marca dois pontos aqui e eu quero determinar quem são as coordenadas desse vetorzinho bem aqui, o qual eu vou chamar de vetor AB. Então, como é que nós vamos determinar as coordenadas desse vetor aqui? Lembra que todo vetor para a gente agora é um vetor que parte da origem O. Esse é o vetor AB. Vamos dizer que o ponto A tem coordenadas, eu vou chamar de x1, y1, e o ponto B coordenadas x2, y2. Nós vamos considerar o vetor OA e o vetor OB. E observe que quando você faz OA mais AB, então observe que OA mais AB nada mais é do que o nosso vetor OB. Isso significa que o vetor procurado, AB, tem que ser igual a OB menos o vetor OA. O vetor OB tem essas coordenadas aqui, ó. x2, y2. E o vetor OA tem essas coordenadas aqui, ó. x1, y1. Então, a nossa conclusão é que o nosso vetor AB, vetor definido por dois pontos, vai ter coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. Então, aqui nós temos um vetor definido por dois pontos. Esse vetor, ele vai ser denotado como B menos A, e suas coordenadas vão ser sempre a diferença das coordenadas correspondentes, né? x2 menos x1, y2 menos y1. Na verdade, o que acontece é o seguinte, ó, um vetor AB, ele tem infinitos representantes. Só que o que melhor o caracteriza é justamente aquele que vai ter origem no ponto O, 0, 0, e extremidade em P, x2 menos x1, y2 menos y1. Então, é exatamente o que está aqui na nossa figura, ó. Você tem aqui os pontos A e B, né? O vetor definido por dois pontos é o vetor AB, que tem essas coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. Então, esse é o vetor que a gente estava procurando. Ele estava representado aqui na figura, assim como ele poderia estar representado em qualquer outro lugar aqui do plano. Esse vetor AB, ele tem infinitos representantes. Agora, o que melhor o caracteriza vai ser esse que parte da origem, cujas coordenadas são essas diferenças que a gente acabou de determinar na ilustração que eu fiz no quadro. Esse vetor também é conhecido como vetor posição. A ideia é a seguinte, imagina que tu tem um vetor V. Então, se aqui em cima você tem o mesmo vetor V, só que partindo de A até B, com essas coordenadas, então a ideia é que esse vetor V, ele transporta esse ponto A para o ponto B. E a mesma ideia aqui, quando você considera, tipo, ele definido por esses dois pontos, C e D. Vocês estão vendo que aqui tratam-se do mesmo vetor. Coloquei V e esses aqui em cima são meros representantes dele. É basicamente o seguinte, ó. Quando você escreve, né, o nosso vetor AB. AB é um vetor V. Mas você sabe também que o AB ele é B menos A. Isso aqui é o vetor V. Ora, então você pode escrever isso, ó. B é igual ao nosso ponto A mais o vetor V. Então é justamente isso. Você tem o ponto A, ó. Aí quando você adiciona V, esse V aqui, ele está pegando o ponto A
e transportando até B. Essa é a interpretação geométrica dessa igualdade aqui. Dados os pontos A, B e C, com essas coordenadas, determine o ponto D, de modo que CD seja igual a metade de AB. Então, o que nós sabemos, né? Nós sabemos quem é o vetor definido por dois pontos, CD. CD é a mesma coisa que D menos C. Isso aqui é igual a 1/2 de AB. Mas você pode escrever isso como sendo D igual a C mais 1/2 de AB. E C, A e B foram dados, né? Quem é o vetor AB? AB não é B menos A? Ou seja, 3 menos 1, coordenadas de B, menos 1, 2. Você tem aqui 3 menos 1 mais, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Ou seja, 3 mais 1 dá 4 e menos 1 menos 2 dá menos 3. Então aqui você tem o vetor 4 menos 3 para AB. Quem é C? C é menos 2, 4 mais 1/2 de AB, que a gente acabou de achar aqui do lado. 4 menos 3. Ou seja, você tem menos 2, 4. Aí aqui, 1/2 vezes 4 dá 2. E 1/2 vezes menos 3 dá menos 3/2. Ou ainda, menos 2 mais 2 e 4 menos 3/2. Isso aqui é igual a menos 2 mais 2 é 0. E 4 menos 3/2. 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Então, isso aqui é 5/2. Ou seja, você tem que o ponto D tem coordenadas 0 e 5/2. Sendo A e B extremidades de um segmento, determine os pontos F e G que dividem o segmento AB em 3 segmentos de mesmo comprimento. E você tem pontos que dividem esse segmento em 3 partes iguais, né? Só que você quer achar justamente quem é F e quem é G. A e B a gente sabe quem é. Por exemplo, o vetor AF, se você prestar bem atenção na figura, esse vetor, ele na verdade é 1/3 desse vetorzão maior aqui, que é o vetor AB. Temos AF igual a 1/3 do vetor AB. E nessa igualdade você tem o A e o B. Isso aqui significa o seguinte: F menos A é igual a 1/3 de AB. Ou ainda, você tem que F é igual a A mais 1/3 de AB. Ora, como? Quem é o vetor AB? É igual a 4, 1, aqui, menos 2, 4, que é esse. Ou seja, 4, 1, mais menos 1 vezes menos 2 dá 2. E menos 1 vezes 4 dá menos 4. Somando, 4 mais 2 dá 6. 1 menos 4 dá menos 3. Então, como AB é 6 menos 3, temos F igual a A. A é menos 2, 4. Mais 1/3 de AB. AB é 6 menos 3. Assim, ficamos com menos 2, 4, mais 1/3 vezes 6. Então, fica 6 dividido por 3, que é 2, né? E 1/3 vezes menos 3 dá menos 1. Então, isso é igual a menos 2
mais 2, que é 0, e 4 menos 1, que é 3. Você acabou de achar as coordenadas do ponto F. Agora, observando a figura, você tem esse vetorzinho aqui, ó, cor de laranja, o vetor FG. FG também é 1/3 do vetor vermelho, AB. Significa que G menos F é igual a 1/3 de AB. Ou ainda, você pode passar o F, né? E fica somente com o G desse lado. Então aqui fica F mais 1/3 de AB. Só que quem é F? F é 0,3 mais. E quem é 1/3 de AB? A gente já calculou aqui. Ó, 1/3, isso aqui era AB, ó. 1/3 do vetor AB deu 2 menos 1. Logo, o ponto G é 0 mais 2, que é 2, e 3 menos 1, que é igual a 2. Então, com isso, finalizamos o nosso exemplo 2. Sendo A e B vértices consecutivos de um paralelogramo ABCD e M o ponto de interseção das diagonais, determine C e D. Então, claro, você deve começar esse exercício desenhando um paralelogramo. Então, como é que você determina, por exemplo, C? O D vai ser do mesmo jeito. Então, vamos aprender o C. Como é que você acha? Nós temos o ponto A e nós temos o ponto M. Nesse mesmo segmento tem o ponto C. Então, como foi dado esse e esse, você vai conseguir achar esse. De que maneira você faz isso? Percebendo que esse vetor, que é o vetor AM, é igual a esse vetor, que é o vetor MC. Então, nós temos AM igual a MC. Ou o contrário, MC igual a AM. Só que MC é C menos M. C menos M é igual a AM. Ou seja, C, que é o que você quer achar, é igual a M mais AM. Só que quem é o vetor AM? AM é M menos A, que é igual a 4,3, é o M, e o A é 2,1. Assim. Ou seja, você pode fazer esse tipo de conta assim, ó. 4, ou você faz a multiplicação de sinal aqui, como eu tenho feito até agora, e depois soma, ou você pode tentar subtrair direto, né? Tipo assim, 4 menos 2, 2. 3 menos 1, 2. Ou seja, M é 4,3 e o vetor AM, 2,2. Então, quem é o ponto C? 4 mais 2, que é 6, e 3 mais 2, que é 5. Então, acabamos de encontrar o ponto C. O ponto D é exercício. Você vai fazer a mesma coisa, só que considerando o B, M e D. B foi dado e M foi dado. Aí você vai achar o D. Se você tem aqui sistema cartesiano ortogonal, né? E você tem aqui dois pontos, vou colocar assim, AB, certo? E aqui eu vou colocar o ponto médio. Vou colocar aqui x1, x1, y1, x2, y2. E aqui eu vou colocar xy. Olha só, dá para a gente escrever as coordenadas do ponto médio de qualquer segmento AB em relação às coordenadas dos pontos A e B. Como é que faz isso? Basta você olhar para essa figura e observar que a M é igual a MB. Esses dois vetores são iguais. Ó. Então, daqui você tira ó, M menos A é igual a B menos M. Ou seja, 2M é igual a B mais A.
Ou ainda, M é 1 meio de A mais B. Ou seja, M vai ser igual a 1 meio. Quem é A mais B? A mais B é x1 mais x2, né? x1 mais x2 e y1 mais y2. Ou seja, as coordenadas de M vão ser as seguintes, né? x1 mais x2 dividido por 2 e y1 mais y2 dividido por 2. Então, toda vez que tu tem um segmento e são dadas as coordenadas desse segmento para vocês, utilizando essa formulazinha aqui, você pode encontrar o ponto médio, né? Expresse as coordenadas de M em função das coordenadas de A e B. Acabamos de justificar, né? Que essas coordenadas são dessa forma aqui. Então, o ponto médio de AB é ponto M. Então, o que é que você faz? Você vai somar as coordenadas correspondentes, ó. Soma a abscissa com a abscissa e divide por 2. Ordenada com ordenada, soma, tá, gente? Cuidado para não fazer diferença, tá bom? Então, soma 4 menos 1 e divide por 2. Então, o ponto médio, o segmento definido por esses dois pontos, vai ser, ó, 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3, né? 4 menos 1, 3, então 3 meios.